short answers with do and does. Ou seja, respostas curtas com do, a palavra do e a palavra does. A palavra do é usada para os sujeitos I, you, we e a palavra they, quando eu tiver respostas curtas. A palavra does é usada para he, she, it, ok? Então não tem erro. Agora, pessoal, prestem bem atenção. A palavra do não tem tradução, tá? A palavra do não tem tradução. A palavra does também não tem tradução, ok? Então é importante você saber isso, que do e does não tem tradução, apenas me indicam que eu tenho uma situação de presente, uma resposta dada a uma pergunta feita no presente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que memorizem isso, tá? É muito bom a gente ficar por dentro de situações assim, ó. In questions that use do, thus, it is possible to give short answers. Vamos com calma. Em respostas, em perguntas em que nós usamos o do ou o does, é possível to give, dar respostas curtas, respostas simples ou então respostas objetivas, tá? O do não tem tradução em pergunta, o do não tem tradução em negativa, o do em respostas curtas, ele substitui o verbo, tá? Eu vou subir a tela e vou explicar isso para você de uma forma melhor. Então, observe este quadro aqui. Eu tenho some examples, sample examples, ou seja, exemplos, tá? Sample significa exemplos. Eu tenho aqui ideias de respostas, short answers, affirmative and negative. O que você precisa saber é que na resposta curta, pode até anotar aí, tá? Na resposta curta, o auxiliar do e does substitui o verbo principal. Ok? Observe aqui o primeiro exemplo. Do I need a ticket? A palavra need você já conhece, você sabe que ela significa precisar. A palavra need significa precisar. Eu perguntei o quê? Você precisa de um ingresso ou ticket? Se você precisar, observe a resposta. Yes, yes, you do. Do I need a ticket? Do I need a ticket? Eu preciso de um ingresso? Yes, you do. Ou seja, sim, você. Do faz o que na resposta curta? Substitui, ou seja, você precisa. Yes, you do. Sim, você precisa. Se a resposta negativa for, você diz o quê? Não, você don't. Não precisa. Combinado? Então, fique atento a isso, porque o do e o does substituem o verbo da pergunta. O segundo exemplo. Do you need a dictionary? Do you need a dictionary? Se você precisa, yes, I do. Sim, eu preciso. Se você não precisa, no, I don't. Não, eu não preciso. Próximo exemplo. Do you both speak English? Observe, na pergunta, o verbo do, o auxiliar do, não tem tradução, tá? Você já sabe disso. Na pergunta, do you speak English? Você fala inglês? Yes. Aliás, vocês. Porque a palavra both, anotem aí, a palavra both significa ambos. Ok? Yes, we do. Sim, nós precisamos. Não, nós falamos. Yes, we do. Sim, nós falamos o que, meninos? Inglês. Yes, we do. Se nós não falamos, então nós vamos negar. No, we don't.
Este we don't aqui é a resposta negativa. Sabemos que a palavra do substitui o verbo. Qual é o verbo? Falar. Então, não, nós não falamos. Ok? Agora, do you need help? Você precisa de ajuda? Observem atentamente que o do é utilizado e o verbo não recebe nenhuma mudança, nenhuma alteração. Você precisa de ajuda? Help, ajuda. A resposta dada foi não, eles precisam de ajuda? Yes, they do. Ou seja, sim, eles precisam. Vamos destacar aqui o do. O do está substituindo o verbo na resposta. Sim, nós precisamos. Ok? Se a resposta negativa for, vai ser o que, meninos? Não, nós não precisamos. Não, nós não precisamos. Does he like chocolate? Does he like chocolate? Observe aqui. Does não tem tradução. Me auxilia na construção da pergunta. O verbo like significa gostar. Na resposta, então, yes, he does. Sim, ele gosta. No, he doesn't. Não, ele não gosta. O does, você já sabe, substitui o verbo gostar em inglês, que é like. E no doesn't, não, nós não gostamos. Ok? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma, né? Does she want to come? Does she want to come? Does she, o does não tem tradução, assim como o do. Does she want? Ela quer vir. Does she want? A palavra does não tem tradução e want significa does she want to come to the party? Ela quer vir à festa? Resposta, se a afirmativa for, yes, she does. Sim, ela quer. Se a resposta negativa for, não, ela não quer. Por quê, meninos e meninas da Helena Kemper? Porque a palavra do ou a palavra does substitui o verbo. Does it have 4 legs? Tem 4 pernas? A palavra have significa ter. Pode ser a cadeira, pode ser a mesa, porque a palavra it é usada quando nós temos objeto, quando nós temos coisa. Por isso, eu usei o does. Yes, it does. Sim, ela tem. A cadeira, a cama. No, it doesn't. Não, ela não tem. É importante você observar que a palavra does substitui o verbo. Certinho? Então, o verbo aqui nesta pergunta é o verbo ter. Alright? Alright? Perfeito? No, it doesn't. Não, ela não tem. Vamos agora partir para a nossa próxima atividade, que está logo aqui abaixo na página 39. Pause o vídeo, choose the correct answer, escolha a resposta correta e depois você volta para nós corrigirmos. Ok. O exercício então pede para nós escolhermos a melhor resposta. Para eu fazer esta atividade, eu tenho que observar o que eu tenho aqui de base. The guitar, a guitarra, o violão, beleza. Então aqui com certeza o verbo é o verbo play, certo? Eu tenho play aqui, tenho play aqui, tenho play aqui, tenho do aqui. Então vamos trabalhar parte a parte. A pergunta que eu faço é: do you play ou you play? Ah, muito bem. Eu vou usar do you play, certo? Por que do you play? Então, do you play você vai colocar no início da pergunta. Justamente por isso, porque eu tenho uma pergunta. Então, do you play the guitar? Se a resposta for afirmativa, e aqui neste caso ela é afirmativa, você tem a resposta yes, I play, e tem yes, I do. Qual é a resposta certa? Yes, I do. Por que yes, I do? Porque se você faz a pergunta com do, deixa eu destacar aqui, só um minutinho. Se eu faço a pergunta com do, então eu respondo com do. Resposta correta, yes, I do. A letra B, eu tenho uma conversa entre a pessoa A e a pessoa B, e a pessoa A chega perguntando assim: Does Millie, opa, se eu tenho does,
Na resposta, então, eu tenho que ter o does. Lembra disso? Então, aqui já vou até observar, ó. Pode ser a primeira aqui? Não pode. Então, já é a segunda. Beleza. Agora, does Millie likes sport ou does Millie like? Does Millie like sports? Por quê, gente? Toda vez que eu tenho uma pergunta e eu uso o do ou does, em especial aqui o does, o verbo não recebe a terminação S. O verbo só recebe o S na afirmativa. Como eu tenho uma pergunta, então eu vou usar o verbo sem nenhuma alteração. O verbo, então, é o verbo like. Certinho? E a resposta eu já dei. Does Millie like sports? Millie gosta de esportes? No, she doesn't. Não, ela não gosta. Badges. Aqui agora, pessoal, eu tenho o seguinte. Eu vou observar aqui. Do they collect badges ou does they collect badges? A letra D, pessoal, nós começamos com uma pergunta. Beleza, bacana. Se nós começamos com uma pergunta, ou eu vou usar o do ou eu vou usar o does. Mas aqui eu tenho que observar que eu tenho como sujeito a palavrinha they. Então, se eu tenho a palavrinha they, a pergunta correta é com do, certo? Então, aqui vai ficar como? Do they collect badges? Anotem aí, é mais fácil. Aqui o espaço está apertado. A palavra badges significa crachás, significa distintivos, tá? Significa tudo isso. Eles coletam isso, crachá, distintivo, ou então medalhas, certo? Pode ser medalhas também, badges. Letra E. Yes, observe. Yes, they, does ou they do? Yes, they do. Por que do? Porque nós sabemos que a pergunta, né, a resposta tem como sujeito o they, e para they nós usamos o do e não usamos o does. Letra F. Eu tenho duas pessoas. Eu tenho a Sarah e tenho o Paul. Does Sarah and Paul study at Helena Kemper? Aí você vai responder o que, gente? Do ou does? Does ou do? Muito bem, vocês já aprenderam. Então nós vamos usar o do, porque eu tenho duas pessoas. Eu tenho a Sarah e tenho também o Paul. Certinho? Sarah e Paul. Meninos e meninas da Helena Kemper. Letra G. Yes, she does ou yes, they do? Aqui, gente, observe. As duas respondem. Podem ser as duas questões. Eu tenho aqui uma resposta. Essa resposta está ligada, por exemplo, à letra F. Se ela estiver, eu vou responder o quê? Duas pessoas. Então, yes, they do. Como assim, Enio? Se estiver ligada? Bom, se eu fizer a pergunta, ó, do Sarah and Paul study English at Helena Kemper? Yes, they do. Sim, eles estudam. Tá bom? Então, pode ser yes, they do se a resposta estiver ligada à pergunta. Se não estiver ligada, então você pode usar tanto a primeira quanto a segunda.